Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da nossa página no Instagram Polos sobre Política, com figuras da política portuguesa. Hoje temos connosco o professor Gil Garcia. É formado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é natural da Amadora e é professor de Filosofia. É também líder do partido Movimento Alternativo Socialista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado eu. É sempre um prazer falar com os jovens. Ok, então podemos começar as perguntas. A primeira pergunta que nós fazemos aqui nas entrevistas é quase sempre a mesma, dependendo do partido, obviamente. Mas a primeira pergunta é: o que é que o levou a fundar o Movimento de Alternativa Socialista? Bom, primeiro, só uma pequena correção à introdução, que estava ótima e foi bem feita, que é que eu não sou natural da Amadora propriamente dita, ainda que eu me sinta como tal, porque eu não nasci na Amadora, eu fui para a Amadora com 5 anos de idade, mas como estive ligado à Amadora há 40 anos, ou estou ligado à Amadora há mais de 40 anos, portanto pode-se dizer praticamente que eu sou natural da Amadora, mas eu nasci em África, em Angola, não é? Bom, o meu pai foi para lá trabalhar e um irmão meu nascemos lá e temos um outro irmão que nasceu em Lisboa, um em Alfacinha e os outros são meio africanos, meio portugueses de raiz, digamos assim. Bom, então, o que é que me levou a fundar o Movimento da Alternativa Socialista? Pois, essa pergunta é uma pergunta que logo de entrada é um bocado difícil. Assim, eu acho que faz falta novas alternativas políticas à esquerda em Portugal. É engraçado porque quando eu comecei a fazer a atividade política, eu tinha a vossa idade, portanto eu tinha 16 anos de idade, no Liceu da Amadora, não é? Hoje não se chama-se liceu, já não existem essa nomenclatura, liceus, diz escolas secundárias, na escola secundária da Amadora de hoje, na altura era no Liceu Nacional da Amadora. E eu comecei a fazer política muito jovem, não é? Inclusive na época da ditadura, não é? Na época em que Portugal era governado, portanto, por uma ditadura muito violenta, aquilo que foi conhecido mais tarde na história como ditadura fascista, do qual vocês desconhecem completamente, porque já nasceram em democracia e provavelmente uma democracia já existe, e bem, há muitas décadas em Portugal também, já há quantas décadas quanto ditadura, portanto, há mais de 40 anos também. As pessoas já esqueceram que o país viu essa situação. Bom, mas o que é que me vou fundar o Movimento da Alternativa Socialista, ou MAS, como nós dizemos? Bom, falta de alternativas políticas à esquerda, ou seja, renovar a própria esquerda. A esquerda está envelhecida. A esquerda, quer dizer, na verdade, todo o espectro político português está envelhecido. Mas é curioso, quando eu comecei a fazer atividade, havia muitas novidades à esquerda. E agora é ao contrário. Agora existem muitas novidades à direita e à extrema-direita, não é? Hoje a maior parte dos partidos que surgiram, vários inclusive, foi pela direita ou à extrema-direita, não é? A Iniciativa Liberal, que não tinha deputado e agora tem, é de extrema-direita, mas é aquilo que eu chamo de extrema-direita culta, ou seja, não parece ser de extrema-direita, parece ser empreendedores e tal. Temos a extrema-direita pura e dura, digamos assim, trauliteira, como a malta da esquerda diz, que é o Chega, não é? Portanto, é uma extrema-direita extremamente perigosa. E pronto, e temos outros personagens que andam ali no meio entre, sei lá, o Santana Lopes, que agora vai candidatar à Figueira da Foz, que pertenceu ao PSD, concorreu para líder do PSD, perdeu uma ou duas vezes e então começou a jogar a solo e fundou um outro partido chamado Aliança, que o pessoal já se esqueceu, etc. Mas à esquerda não têm surgido coisas novas, a não ser mais recentemente o PAN, digamos assim, não é? Também já não é tão recente. Eu acho que faltava uma nova força política à esquerda. Em que sentido? Porque a esquerda está muito adaptada. A atual esquerda tradicional, vamos dizer, PS, Partido Socialista, Partido PC, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e até mesmo o PAN. O LIVRE, muito desconhecido também, duvido que tenha representação parlamentar nas próximas eleições, o MAS também ainda não tem, mas são todos muito adaptados ao atual regime, ao atual sistema. Ao estarem muito adaptados, perderam aquele vigor que era necessário. Então eu achei que era necessário. Bom, vamos construir uma nova força política, porque participar na vida... Eu entendo a política como eu vos ensino na filosofia. Ainda lá não chegámos a essa parte do programa, mas
política, ou política, como se diria nos gregos, é a participação na coisa pública, ou seja, nos assuntos que diz respeito a todos. Enquanto para a vossa geração, a política são coisas horríveis, feias, sujas, é os engravatados, é a malta que anda a roubar, tudo uma camada de gatunos e tal, ninguém quer saber dessa política, tirem-me desse filme e tal. Mas a verdade é que a política não é isso. Os gregos não entendiam como uma atividade nobre, como assunto que diz respeito a todos. Política era o assunto da cidade, da polis. Era assim que era conhecida. República, que nós vivemos numa república, é res pública, a coisa pública. E era uma atividade nobre. Hoje é considerada uma atividade suja porque quem exerceu a política no poder, de vários partidos, à esquerda e à direita, e o pessoal diz que é tudo igual, e que isto é tudo uma camada de gatunos, só pensam no céu, é tudo no tchacar. Eu não entendo nada disso. Não. Eu entendo no sentido grego, ou seja, como uma atividade extremamente nobre. Ainda que eu saiba que é verdade que existem, e a larga maioria, políticos corruptos e que não interessam a ninguém. Podemos prosseguir para outras perguntas, estou a ficar mais calmo. Obrigado. Pronto, hoje está aqui convidado, quero como presidente do MAS e quero como candidato à Câmara da Amadora, e a próxima pergunta vem em contra isso. Em entrevista ao Observador afirmou que decidiu avançar com a candidatura à Câmara da Amadora após ver a candidatura de Susana Garcia. Candidata que é apoiada pelo PSD, pelo CDS, pelo Aliança e por uma data de outros partidos. O que é que despertou essa reação? Porquê, ao ver a candidatura de Susana Garcia, sentiu a necessidade de se candidatar? Primeiro quero saudar vocês dois, ou vossa, digamos, não sei o nome, se é um podcast, é um podcast, sim. Um podcast. Quero saudar, feito por jovens. O que vocês estão a fazer é o que eu pretendo, ainda que seja mais velho, muito mais velho. Eu quero fazer a política, seja utilizar os novos instrumentos, participar ativamente nas novas situações, tecnologias, etc. E ademais já vi que vocês fizeram um TPC bem feito, ou seja, foram, e portanto quero-vos dar os parabéns, ou seja, vocês foram ver o que é que este homem diz, foram preparar-se minimamente, onde é que ele se candidata, etc. Ora bem, vocês não sei se vão achar piada ou não, mas é assim, na verdade eu quando vi a Susana Garcia candidatar-se, decidi candidatar-me, em primeiro lugar parece uma coisa ridícula, que é o seguinte, ela mancha o meu nome, o meu apelido, eu sou Gil Garcia. Eu não ia admitir que uma figura cujo discurso é um discurso xenófobo, racista, em que chama a comunidade negra de gentalha e diz mais uma série de barbaridades, com o meu apelido, que se candidatasse e não tivesse troco, a não ser que eu tivesse sexo, surdo e mudo, e não me interessasse por nada. Bom, pode não ser uma razão suficiente para a gente se candidatar, mas como o Gil Garcia era, igual que a Susana Garcia, uma figura política que interveio na nossa sociedade, portanto eu juntei 1 mais 1 igual a 2, ou seja, eu já faço atividade política à esquerda, eu sou praticamente da Amadora, não nasci lá, mas sou praticamente da Amadora, vivi a minha vida inteira da Amadora, e eu vou dar uma resposta a esta senhora. Eu até lamento que seja uma senhora, preferia enfrentar um homem. Eu lamento por causa do seguinte, porque eu sou todo a favor do feminismo, apesar de ser homem, sou contra o machismo. A nossa candidatura, o MAS, é uma candidatura feminista, só para vocês terem uma ideia, a nossa lista tem 60% de mulheres, a lei só exige 30%, e eles chamam a 30% das listas candidatas dos partidos como paritária, o que é uma falsidade. Paritária normalmente é 50-50, mas a lei, para obrigar a que as listas não sejam só de homens, senão só seriam praticamente de homens, exige paridade, seria 30%, mas eu fiz questão de não fazer uma lista com 30% de mulheres, fizemos uma lista com 60% de mulheres, porque é muito importante os movimentos feministas hoje em dia, não é? E aí temos uma cabeça de lista à Assembleia Municipal, que é mulher, e que também é licenciada em Filosofia, que é a Anabela Sobrinho. Então, eu lamento ter que enfrentar uma mulher, porque eu seria totalmente favorável, mas pronto, foi o que calhou em sorte. A senhora, em vez de ser de esquerda, é de direita, e em vez de ser de direita, é de extrema-direita, que ainda é um bocadinho pior, e resolveu apresentar-se dizendo que ia fazer tremer a cidade da Amadora. Esse era o slogan dela. Eu acho que ela é que vai tremer quando ouvir os resultados eleitorais, porque não vai ganhar a Amadora, isso é certinho. Eu também, provavelmente, não serei ainda, desta vez, presidente da Câmara, mas, portanto, ela vai ter que ouvir algumas verdades, e eu candidatei para dizer algumas verdades ou corrigir
quer o que a extrema-direita está a defender para a Amadora, quer inclusive aquilo que a esquerda tradicional ficou aquém. E, portanto, juntando as duas coisas, eu decidi avançar com uma candidatura. Ok, obrigada. Em entrevista disse também que você, ao contrário da Susana Garcia, como disse agora, presumo, é um Garcia anticapitalista, antissistema, antirracista e antifascista. Não sei se é precisamente esta a ordem, mas as ideias são essas. E nós perguntamos-lhe como é que se aplicam essas ideias a nível local? Como é que se luta contra o racismo, o fascismo, o capitalismo a nível local? Está muito bem montado e é um assunto complicado. Bom, eu disse que era antifascista, portanto, feminista e que apresentava uma candidatura para combater isso que representa a direita e a extrema-direita. Como é que isso se faz localmente? Ora, não é muito complicado, ainda que pareça complicado. Eu vou dizer isto pela positiva. Nessa entrevista, nessas declarações públicas que vocês pesquisaram, em que eu disse que era antifascista, antirracista, etc., eu vou dizer pela positiva. Portanto, o que é ser antifascista? Portanto, ser antifascista, eu vou dizer pela positiva. Disse pela negativa, agora vou dizer pela positiva. O que é que eu sou pela positiva? Eu sou a favor, portanto, o antifascista quer dizer que eu sou a favor de manter o atual regime democrático. Apesar do atual regime democrático ser muito insuficiente, na medida que há muita coisa para ser corrigida no atual regime democrático em Portugal, a extrema-direita está a utilizar um logro, uma fraude. Eles dizem que são antissistema, mas eles não são antissistema, porque eu sou a favor do sistema capitalista que impera no nosso país. O Ventura e o Chega fazem uma, e a própria Susana Garcia. O Ventura fez inúmeros elogios à Susana Garcia, disse que desta vez o Rui Rio, ele que é de outro partido, que o Rui Rio acertou essa caridade. Aliás, ao segundo consta pelos jornalistas, o Chega convidou a Susana Garcia para ser cabeça de lista pelo Chega à Câmara de Lisboa. Ela, na altura, não aceitou ser cabeça de lista pelo Chega à Câmara de Lisboa, aceitou ser cabeça de lista pela coligação PSD-CDS e mais outros pequenos partidos à Câmara da Amadora. Portanto, eu sou pró ou a favor, antifascista quer dizer, a favor de um regime democrático, de manutenção do atual regime democrático. Eu sou a favor de corrigir as maleitas ou as insuficiências deste regime. Não sou a favor do fim deste regime e regressar ao regime antigo. Até que primeiro eu vivi no regime ditatorial. Não é? Portanto, ela e provavelmente setores da extrema-direita e muita gente hoje não sabe o que é que quer dizer isso antissistema na boca do Ventura. Na boca do Ventura, ser antissistema é contra o atual regime democrático e é a favor da ditadura que eu, quando tinha 16 anos, tive que combater. Eu e a minha geração toda. Porquê? Nós não podíamos estar a ter este podcast hoje se nós estivéssemos em ditadura, meus caros amigos. Falar mal de um governo, falar mal de não sei de quem, dava direito à cadeia. Portanto, e eu não quero o regresso. Nesse sentido, sou antifascista. O Ventura é um neofascista. Neofascista quer dizer, é o no-fascismo. Está camuflado, etc., mas é verdade. Mas não é em Portugal. A Le Pen é uma neofascista, é em França. Os ventos sopram, lamentavelmente, a favor dessa extrema-direita. Essa extrema-direita, ela aproveita-se das insuficiências do atual regimes democráticos da Europa para propor o regresso a sistemas ditatoriais. Isso é gente que faz a instalação nazi. Isso é gente que se identifica, vai contra os manuais de história que vocês andaram a estudar a propósito do nazismo. Não o dizem abertamente. Então dizem que são antissistema, como se fossem propriamente contra o sistema. O sistema refere-se ao tipo de economia, refere-se ao tipo de condições económicas em que vive uma nação. Eles não são antissistema, eles são anti-regime, o atual regime, que eu sou pró, eu sou a favor de melhorias no atual regime. Tem muitos defeitos, mas melhorando o atual regime e contra o fascismo. Portanto, localmente também temos que lutar pela manutenção, digamos, das condições democráticas, ou seja, de liberdades políticas, liberdade de existência de partidos, de liberdade de expressão, que toda a gente possa expressar. É nesse sentido que eu sou antifascista. Sou também antirracista. Bom, na Amadora é fácil. A Amadora é das cidades do país que deve ter maior comunidade negra. Só vocês terem uma ideia. E vocês sabem que, não sei se sabem, mas há um racismo endémico na nossa cidade. Parece que não. Tem essa maneira de dizer, o nosso país é muito aberto aos imigrantes, a toda a gente e tal. Isso tem muita treta. Tem muita treta. Portanto, porquê? Porque
a comunidade negra continua a ser muito discriminada. Só mais recentemente, só na televisão, inclusive vocês só olharem para a televisão, virem os apresentadores de televisão, se virem as pessoas que aparecem na televisão, etc., não havia um negro. Era como se não existisse na sociedade. Agora há 2 apresentadores negros, um homem e uma mulher. O homem mais recentemente, eu ainda não fixei o nome deles, mas era muito, muito raro. 40 e tal anos depois de 25 de Abril, é que nós fizemos uma guerra colonial em África para matar negros. Eu tive à beira de ser incorporado, quando tinha, a velocidade tinha à beira de ser incorporado para ir matar, fazer uma guerra em África para matar negros, não é? Porque era suposto, o regime anterior dizia que aquilo era nosso. Já as colónias, Angola, Moçambique, era nosso, e como tal, ia-se para lá matar os movimentos de libertação que lutavam pela independência das suas nações. Aquilo que Portugal fez face a Castela, aquilo que Portugal fez face aos espanhóis. Então, como há muita comunidade negra na Amadora, e é muito discriminada, estão nos bairros mais pobres, têm os piores salários, ok, são ostracizados, a Susana Garcia diz que eles são de talha, ou seja, confundem o todo com a parte. Deve haver, há negros que cometem crimes, há negros que roubam, mas como eu já disse, até inclusive em aulas, os maiores ladrões ou assassinos nem sequer são negros nas nossas sociedades, não é? Quer dizer, talvez em alguns países africanos, onde também haja negros que copiam o pior dos brancos e exerçam regimes ditatoriais. Olha, quando eu nasci, por exemplo, em Angola, aquilo do José Eduardo dos Santos era um fascinador de primeira. Ok, mas é lá nos países africanos. Lá também compete ao povo negro lutar contra os negros que representam mal a nação ou cometem os mesmos tipos de crimes que os brancos aqui na Europa. Mas nós estamos em Portugal. Em Portugal são os brancos que governam. Não há quase, há 1 ou 2, muito pouquinhos de negros na Assembleia da República. E, no entanto, na nossa sociedade existem dezenas de milhares de cidadãos negros que, aliás, muitos deles, ao contrário do que nós imaginamos, são portugueses, porque já são filhos de segunda geração, não é? Há muitos jovens negros que são perseguidos, às vezes por setores da polícia mais extremistas e influenciados pelo discurso da direita, de ódio e tal, batem que acham que eles são estrangeiros. Se pedirem bilhete de identidade, eles já nasceram cá, são portugueses, são tão portugueses quanto nós os 3 que estamos aqui sim, e os 3 nós que estamos aqui sim somos brancos. Portanto, como há muito racismo, inclusive na Amadora, porque tem a maior composição negra dentro de uma cidade, a Amadora tem maior concentração de comunidade africana, eu acho que é preciso ser antirracista, lutar, portanto, pelo fim das discriminações, qualquer discriminação, e inclusive sobre a comunidade negra. Por isso é que eu declarei-me antirracista. Além de mais, acho indigno, não é? Aliás, ainda do ponto de vista teórico e biológico, até se discute se há raças. Há certos teóricos que dizem que não há raças, há seres humanos, ponto final, porque a cor da pele corresponde a outro tipo de fatores. De adaptação ao longo da história dos seres humanos ao habitat onde a cor negra é muito favorável para resistir às temperaturas elevadíssimas de África. Aliás, há um documentário de um grande geneticista chamado Spencer Wells, do National Geographic, se pode ver, em que ele garante, ele dá, digamos, informação científica de que todos os brancos são filhos de negros. Segundo a teoria evolucionista darwiniana, portanto, nós nascemos através da origem das espécies, do desenvolvimento das espécies e da sua, portanto, evolução. Neste caso, dos primatas, portanto, a transformação é Homo sapiens, Homo erectus e tal. Então, há uma teoria bem fundamentada de que os seres humanos, digamos, se dispersaram pelo planeta, nas diferentes, aquilo que nós chamamos raças, ou espécies, ou subespécies, a partir de África. E que nós fomos transformando de negros em brancos, porque aqui para estes lados da Europa, já como é mais frio, norte da Europa, etc., já não é a pele negra que é mais favorável para estar adaptada ao meio. E fomos perdendo a pigmentação. Se falarem com um dermatologista, ele explica porque é que nós fomos perdendo essa pigmentação. Mas segundo as teorias mais recentes e modernas, todos os brancos são filhos de negros. Um dia eu passo esse documentário do National Geographic aos alunos. Já passei, aliás, aos alunos quando essa situação se coloca. Então não tem sentido ser racista. Tem sentido ser contra os roubos ou ladroagens, venha de onde vier, de brancos, de negros. Mas o problema é que o roubo e as maldades é associadas ou a ciganos ou a negros. E isso, quer dizer, vocês sabem que os maiores roubos que houve de milhões, não é, trocos,
Foi feito por brancos e donos dos bancos. Não foi que é por negros, não é? E esse é um problema muito sério. Ok, obrigado. Obrigada. Ainda na questão da Amadora, o início da corrida eleitoral para as autárquicas na Amadora ficou marcado pela troca de acusações entre a candidata do PSD, Susana Garcia, e a atual presidente do PS, a Carla Tavares, sobre o facto de Carla Tavares não morar na Amadora, apesar da Susana Garcia também não morar na Amadora, mas afirmou que ia fazê-lo mesmo que não ganhasse as eleições. O professor Gil considera-se um filho da terra, apesar de, como já ter dito, não ter nascido na Amadora, morou e está associado à cidade há muitos anos. Até que ponto é que esta questão é relevante e se é mesmo necessário morar na cidade para entender a fundo os problemas da mesma ou é apenas... Excelente pergunta, até porque a legislação mudou em Portugal e na Europa. De facto, não é necessário nascer numa cidade para se candidatar a uma cidade. E, portanto, tem todo o sentido, nesse aspecto, não havia que haver debate nenhum, incluindo o contra a Susana. Eu não critico a Susana Garcia por não ser na Amadora. Posso criticar dela desconhecer questões profundas da Amadora, mas não critico por ela não ser da Amadora. E por isso eu comecei a esclarecer, eu mesmo não nasci na Amadora, mas considero-me amadorense, porque eu vivo há mais de 40 anos. Mas mesmo ela, não vivendo nenhum dia na Amadora, tem todo o direito de se candidatar à Amadora. O problema não está... Os que nascem na Amadora não defendem melhor a Amadora do que aqueles que foram para lá com 5 anos ou aqueles que ainda nunca foram para lá, como é o caso da Susana Garcia. Portanto, não é necessário nascer. Não quer dizer que as pessoas que nasceram nos locais e viveram a vida inteira nos seus locais não possam conhecer bem as suas cidades. Mas também isso não faz delas, digamos, as melhores defensoras da cidade. Depende de qual a política e o programa que defendem para a respectiva cidade. E é por aí que se deve de distinguir, não é? E a lei acompanhou essa evolução. Por exemplo, vocês não sabem, mas eu informo-vos, não é? Um cidadão alemão que vive em Cascais, porque há muitos alemães ali em Cascais, pode candidatar à Câmara de Cascais. Aliás, pode-se candidatar à Câmara da Amadora. Um cidadão alemão, um cidadão ucraniano, desde que tenha a nacionalidade, tenha direito de residência, às câmaras municipais. Portanto, os cidadãos estrangeiros que vivem cá há muitos anos e que já têm o cartão de residência podem se candidatar às câmaras municipais. Como um português pode-se candidatar a uma Câmara em França. Aliás, há portugueses eleitos em câmaras em França. Imigrantes que foram para a França, vivem lá há muitos anos e, portanto, se candidatam. A União Europeia permite que candidatos estrangeiros, vamos pôr entre aspas, mas que vivem há muitos anos nos respectivos países e já têm, portanto, direito de residência, trabalho e vivem há muitos anos, possam concorrer às câmaras onde estão integrados. Portanto, a Susana Garcia pode concorrer à Amadora. Eu acho que isso seria uma não discussão. O problema com a Susana Garcia, ou seja, com quem for, não é se é mais da Amadora, se nasceu mais, se não nasceu mais, não sei o quê. É o que conhece mais profundamente os problemas dessa cidade, que não necessariamente tem que ser da Amadora. Vocês, por exemplo, não conheciam mais de lado nenhum, foram fazer uma mini investigação para fazer essa entrevista a mim, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, o que se pode criticar na Susana Garcia não é ela não ser da Amadora, é o programa e a política que ela defende para a Amadora e para o país. Na minha opinião, é uma política errada, é um regresso ao passado no que toca às questões democráticas de regime, é um discurso racista que se esperava estar abandonado na vida política saudável e o programa que ela defende para a Amadora fica muito aquém daquilo que era necessário resolver. Quando nós entramos nas perguntas concretas que vocês possam vir a fazer sobre os grandes problemas da Amadora, aí é que nós decidimos discutir. Portanto, quando eu discutir, como eu discuti na televisão, na RTP, e vou agora na quinta-feira haver um novo debate aqui sim na própria cidade da Amadora, em que eu vou intervir outra vez com todos os cabeças de lista. Portanto, o que eu vou discutir não é, senhor Susana, você fecha a boca, porque você não é Amadora, não percebe nada disto. Não posso discutir nada disso, vou dizer, olha, o programa que você tem para a Amadora, na minha opinião, não é suficientemente válido, porque aquilo que o outro defende outras soluções para os problemas, não é? E é isso que me interessa discutir, não é se é da Amadora ou se não é Amadora. A lei é positiva. Diz. Você acha que o facto da Susana Garcia não viver na Amadora, não acha que isso poderá influenciar o facto dela também não conhecer a Amadora tão profundamente como, por exemplo, você pode conhecer, ou como uma pessoa que mora mesmo na Amadora possa conhecer? Sim, isso. Como é que chamas? Beatriz.
Beatriz, isso é verdade, ou seja, mas não é verdade para ela como é verdade para mim, ou seja, eu posso candidatar à Câmara do Porto. Imaginem que aliás, já vivi no Porto, o meu primeiro ano de faculdade até foi no Porto. Mas vamos imaginar que eu conheço alguém do Porto, apaixono-me, pode acontecer a qualquer um, não é o caso, bem entendido, de uma tripeira, como se diz, e vou todo entusiasmado, peço para mudar de escola, vou dar aulas para lá, e aqui há 2 anos atrás, vamos imaginar, aqui há 2 anos atrás, estou a ver no Porto e disse, vamos candidatar, o Maio vai se candidatar à cidade do Porto. Por acaso, este ano não nos candidatamos à cidade do Porto, pensámos, questionámos se o Presidente, e eu me candidatava à cidade do Porto no centro do Porto. Bom, por acaso já lá vivi, mas também vivi pouco tempo, vivi 2 anos, ou seja, não conheço profundamente, mas tinha todo o direito de candidatar-me à Câmara do Porto. Volto a repetir. Agora, é verdade que a pessoa que não viveu, ou melhor, a pessoa que vive há muitos anos dentro da cidade, sendo ou não da respectiva cidade, conhece melhor os problemas da cidade. Mas o facto de conhecer melhor não quer dizer que tenha as melhores soluções, não é? Ou as mais corretas. Portanto, não é totalmente um handicap. Se a Susana Garcia se documentar, se fizer os TPCs, como os alunos têm que fazer sobre a cidade, for ao local, e, portanto, começar a falar com as pessoas, etc. O problema não está. É verdade uma coisa que a Beatriz diz, ou seja, uma pessoa que vive há muitos anos numa cidade, sendo ou não dessa cidade, conhece melhor os elementos. Mas, sei lá, por exemplo, a Carla Tavares, até já está à frente da Câmara da Amadora. Eu acho que ela também não é da Amadora. Não sei, provavelmente até também nem vive na Amadora. Mas não me passa pela cabeça criticar a Presidente da Câmara pelo facto de não ser da Amadora, não viver da Amadora e andar à frente da Câmara já há 3 mandatos. Não é? Acho que isto pode ser mandado de 2 mandatos. Portanto, não critico por isso. Posso discutir o que é que ela fez da Amadora durante 8 anos. E sim, que é muito tempo, ou 12 anos, ou o PS que dirige a Amadora há 24 anos, X anos. Era dirigido pelo senhor chamado Raposo, que era Presidente da Câmara, e ela era a Presidente da Assembleia Municipal, se não estou em erro, e agora inverteram, ela passou a ser Presidente da Câmara. Portanto, é o que estão a fazer com o poder que o voto lhes conferiu para dirigir a cidade. Não vou criticar também, se eu não criticaria a Susana Garcia por não ser a Amadora ou desconhecer-me. Será, por exemplo, a Carla Tavares deve conhecer profundamente a Amadora, até porque já está à frente da Câmara. É provável que a Carla Tavares do PS, que dirige a Amadora, até conheça mais a Amadora, vamos dizer, já está à frente de uma Câmara, acaba por lidar com todos os problemas concretos. Não é? Eu tenho que dar aulas durante o dia, portanto conheço muito bem o Colégio Manuel Bernardes, e conheço muito bem a Amadora, mas eu admito que ela possa conhecer muito mais ainda sobre a Amadora do que eu, apesar de eu ter praticamente nascido ali. Portanto, mas isso não lhe confere a ela de que a política que ela defende ou o programa para a Amadora seja mais correto do que o que eu defendo para a Amadora. Não é? O facto de ela conhecer melhor, não é? Portanto, não lhe confere, digamos, essa autoridade imediata a dizer, não, temos que... Não, provavelmente até ao contrário. Por ser Presidente da Câmara há muito tempo, por o seu partido estar há 24 anos na Câmara da Amadora, é que temos que pedir, digamos, resultados e dizer, vocês estão a governar mal. Vocês não resolveram o problema da Amadora ser um dormitório, não ter vida, digamos, no sentido cultural do termo, digna de uma cidade, de uma grande cidade. A Amadora é a 4ª cidade do país em população, tem perto de 200 mil pessoas, não tem vida, as pessoas não fazem vida na cidade, as pessoas dormem na cidade da Amadora, em grosso modo, e quando se querem divertir vão para Lisboa. Como é que é possível uma pessoa dirigir 24 anos uma cidade e não tem vida cultural para oferecer à sua juventude, por exemplo? Então a Carla Tavares, sendo ou não sendo a Amadora, é julgada porque neste campo não resolveu os problemas, digamos, estruturais da Amadora. Esse é um deles. Não tem jardins, não tem parques. O país já tem grandes déficits nessa matéria. Mas a Amadora não tem jardim. Aquilo que tem jardim é uma caricatura. Já existiu no tempo que era pequenino e está cada vez mais, digamos, truncado. O Jardim Central da Amadora, ao pé da estação de comboios da Amadora, como não havia parques infantis para as crianças e não havia jardins, qual foi a ideia brilhante que as câmaras tiveram na Amadora, dirigidas 20 anos pela CDU e depois agora 24 anos pelo PS? Vocês não sabem, mas vão se rir. Portanto, como não havia suficientes parques infantis para as crianças e não havia jardins propriamente dito, eles resolveram meter um parque infantil dentro do jardim. Portanto, o mesmo espaço que era jardim virou jardim e parque infantil. Agora vocês estão a ver. Portanto, foi inventado, fizeram umas cercas e então aquilo, vocês chegam ali ao centro da Amadora, veem um parque infantil metido dentro do jardim. Nem é uma coisa nem outra como deve ser. Não é? Até foi retirado uma parte do jardim que
da própria cidade para poder facultar a crianças. Não tem nada, acho que bem, tem que haver parques infantis para as crianças, mas porquê? Porque a Algíria da cidade permitir uma construção absurda de prédios de betão. A Amadora é betão. Quer dizer, de 40 e tal anos depois de 25 de Abril, partidos de esquerda, vejam porque é que eu apresentei uma candidatura de um novo partido. Partidos de esquerda, neste caso, nem sequer foi pela direita, partidos de esquerda assassinaram a Amadora, porque transformaram a Amadora num paraíso de betão, onde quer que a gente se vire, vai à janela, só vê prédios, prédio de tudo quanto é lado. Ainda por cima, o território mais pequeno tem 23 km quadrados, com maior densidade, tem 200 mil pessoas num espaço muito pequenino. Aquilo é anti-tudo, não é? Anti uma vida saudável. Portanto, é isso, por isso é que eu apresento uma candidatura em alternativa à extrema-direita e ao PS. O PS governou mal também nos últimos anos. E até à CDU. Porque a CDU também tem responsabilidades. Fingem que não tem, porque já há muito tempo, que não, há 24 anos, não estão na Câmara, então tiram água do capote como se não tivesse nada a ver com a Amadora. Não, estão na origem também do problema, porque foi no início que se começou a dar autorizações para que os construtores civis construíssem prédios à Lagardère, como se diz no Calão, ou seja, bom, construam à balda. Não é? Então aquilo agora é uma tragédia de cidade, digamos assim, nesse aspecto, não é? Tem mais betão do que jardins, do que ambiente saudável, do que verde. Bom, tudo o que não devia ser uma cidade. Ok, obrigada. Não é a primeira vez que o Gil se candidata a uma Câmara. Já se candidatou à Câmara de Lisboa em 1989, contra Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa, e nós agora perguntamos-lhe o que é que mudou na forma de fazer política entre 1989 e agora? O que é que mudou na campanha? O que é que mudou também nas pessoas? E o que é que mudou na política no geral? Que grande pesquisa que vocês foram fazer para descobrir essa candidatura de 1989. Já quase que eu lembro, mas já quase que eu me tinha esquecido dessa candidatura à Câmara de Lisboa nessa altura. Não mudou. É assim, há sempre coisas que se mantêm, há coisas que se mudam, mas não é só na política, mesmo em nós pessoalmente, como seres vivos, não é? Nós parecemos ser a mesma coisa, mesmo que vamos envelhecendo, ou seja, há um tronco comum e há diferenças específicas. Nós somos e não somos as mesmas pessoas ao longo da nossa vida. Somos em parte, será? A Beatriz, não sei, deve ter 16 anos. Não, tenho 20. Hã? Tenho 20. Tu és mais velha, ok. Tem 20 anos e aqui o nosso amigo João, certo? Sim, sim. É que tem 16, certo? 16, sim. Muito bem. Bom, vocês vão continuar a ser. O João, quando tiver mais 10 ou mais 20 em cima do pelo, vai continuar a ser o João e a Beatriz vai continuar a ser a Beatriz. Mas aparentemente parecem ser a mesma pessoa. Até fisicamente vão manter os traços que têm hoje. Pode ficar mais refinado para aqui ou para acolá. Mas são a mesma pessoa e já não são a mesma pessoa. Certo? Porque, entretanto, terão outras vivências, outras experiências e, portanto, que os vai enriquecer e os transformando. Tem sempre elementos que se mantêm, elementos endógenos, estruturais que se mantêm, provavelmente traços de personalidade, mas até aí podem ser alterados, não é? E depois tem outras coisas diferentes que se vão modificar. As cidades, a mesma coisa. As cidades, aparentemente, são as mesmas cidades e depois vão se transformando. Na verdade, nunca são completamente a mesma cidade. Não é? E os problemas, são os mesmos problemas, mas depois já têm outras características diferentes. Quando eu candidatei à Câmara de Lisboa, em 1989, também já era, digamos, a minha preocupação de procurar sair do status quo, ou seja, sair da rotina da mesma esquerda e da mesma direita de sempre. Na altura não havia extrema-direita, mas havia a esquerda tradicional, que era o PS, e havia a direita tradicional, que era o PSD, portanto Marcelo Rebelo de Sousa candidatou-se pelo PSD, que é o ex-presidente da República, na altura foi candidato à Câmara de Lisboa, e eu achava que era necessário construir uma alternativa à esquerda.
Mas há diferenças, de facto, há diferenças, havendo coisas comuns, há diferenças entre o que era Lisboa nessa altura, assim como o que era a Amadora. O que é que mudou? Mudou, olha, para começar, não havia telemóveis, não havia computadores, estávamos tudo ainda, essas tecnologias estavam em embrião, estavam-se a iniciar, e isso gerava uma outra dinâmica ao nível da cidade, não é? Que era ao nível cultural, que era ao nível, digamos, do usufruto da própria cidade e das características das pessoas que viviam no seu seio. Portanto, hoje existe outro tipo de solicitações, não é? Portanto, hoje existem, vamos imaginar, na Amadora e em Lisboa existem problemas nos transportes. Antigamente os problemas não eram tão graves como são hoje nos transportes, não é? Hoje não se pode estacionar um carro em Lisboa que não se paga parquímetros, por exemplo, e até na Amadora também há parquímetros, não é? Que é uma coisa absurda. Primeiro andaram a convencer as populações todas que era bom terem carro, e agora as pessoas têm que andar a pagar por ter carro, não é? Vão estacionados num sítio qualquer, têm que pagar. Quer dizer, o excesso de automóveis que existe nas nossas nações e no planeta, que provoca, ou melhor, que contribui para as chamadas alterações climáticas, mas no entanto não foi meramente as pessoas que desejavam ter carro, foram induzidas, a indústria automóvel, digamos, induziu as pessoas todas a comprar carro. Portanto, o excesso de carros que existe nas cidades. Ainda me lembro quando o meu pai foi viver para a Amadora, no sítio onde eu morava, ali na Reboleira, só havia um carro ou dois. Era do meu pai e de outro senhor. E portanto, eu e vocês chegam lá, aquilo já não há sítio para estacionar, não é? Bom, então cria novos problemas. Há nos transportes, há nos habitats, há na natureza, não é? Há alterações graves, maior poluição do que existia em 89. Portanto, seja, há necessidade de maior intervenção, porque sendo as mesmas cidades e tendo as mesmas características, foram-se alterando com o tempo, e é necessário atuar rápido antes que os problemas continuem-se a agravar. Certo, obrigado. Entretanto, a Beatriz teve um problema com a internet, caiu, ela já deve voltar a entrar. Mas continuando, de forma, qual é para si o melhor resultado para o MAS nas autárquicas, o melhor e o pior? Nas autárquicas em geral e em particular na Amadora, sendo obviamente de uma forma realista, digamos, de acordo mais ou menos com as sondagens. É o seguinte, como nós somos, vocês reparem, olha uma diferença com outras épocas, se bem que tem algumas características comuns também. Mas assim, quem não aparece na televisão regularmente, como é o caso do MAS, como partido político, e o meu caso como, digamos, ativista político, quem não aparece na televisão, as pessoas não conhecem. Como não conhecem, é difícil que votem, coisas que não conhecem, não é? E nós não aparecemos na televisão, quer o MAS, quer eu próprio, porque as televisões não dão bola aos pequenos partidos. Portanto, isso é um problema sério de pluralismo. Não há o mesmo tratamento igualitário às diferentes forças políticas que devia haver e que a lei até protege. Só para vocês terem uma ideia. No debate sobre a Amadora é considerado uma das cidades nas eleições autárquicas mais importantes, cujo resultado vai, digamos, chamar a atenção de todos. No próximo domingo vai estar uma gente muito concentrada a saber o resultado da Amadora, quase tão importante quanto Lisboa ou Porto, das principais cidades do país. E só houve uma televisão que convocou um debate em que colocou todos os candidatos em situação igualitária, que foi a RTP. Claro que ela também é pública e tinha mais essa obrigação. E ela é que fez um debate com todos, eram 9 candidatos, reuniu os 9, meteu numa sala e fez um debate. A SIC, no dia a seguir, fez um debate e excluiu-me do debate. Quer dizer, a mim mais uma outra força política, é uma coisa inacreditável. Portanto, se uma força política não tem o mesmo tratamento igualitário, já não me refiro em relação aos meios, há aí partidos que recebem dinheiro do Estado aos milhões, e outros que recebem de grandes empresários. O Chega é financiado por altos capitalistas que querem, portanto, regressar ao tempo da velha senhora, como se costuma dizer, não é? E, portanto, dão-lhe toneladas de dinheiro. Portanto, nós estamos em situação igualitária. O Ventura foi promovido pelas televisões. Ninguém sabia que era Ventura, como aqui há uns anos o Ventura era como um Gil Garcia, totalmente desconhecido. Ninguém sabia que ele era um militante do PSD. O Ventura é um militante do PSD, como foi um militante do Bloco. Eu fui um militante do Bloco. Portanto, nós somos dissidentes. Ele é dissidente à direita e eu sou dissidente à esquerda em relação às nossas organizações ao qual estivemos ligados anteriormente.
Não é? As pessoas têm direito a mudar, ok, não é essa a questão. Mas a partir do momento em que ele se começou a diferenciar do PSD com um discurso racista, começou aí, ele começou a fazer um discurso contra os ciganos, e o PSD até considerou aquilo um bocadito já demasiado, e foi afastando um bocadinho, e o Ventura agarrou, lançou um partido. Só que as televisões levaram-no ao colo. Portanto, o Correio da Manhã, a televisão Correio da Manhã, convidou para estar num programa, não é? Todas as semanas, para comentar crimes e para comentar futebol. Se me convidassem a mim para comentar crimes e futebol, para o qual eu também estou habilitado a falar, tanto quanto Ventura, pelo menos, não é? E já estivesse na televisão há 2 anos, vocês não dividem de que eu seria eleito, e eu agora vai ser um bocadinho difícil. Seria eleito, é muito provável que sim, não é? Porque as pessoas aí já achavam mais que quem não aparece na televisão é um problema. A própria Susana Garcia foi promovida pelas televisões, não é? O Gocha convidou para ser ajudante ali também de comentário de crimes e tal, apareceu na televisão durante 2 anos, virou figura pública. Quem aparece na televisão vira figura pública. Até naqueles programas meio idiotas, não é? Casa dos Segredos e Big Brothers e mais não sei o quê. Portanto, aquelas pessoas que lá estão totalmente anónimas, daqui a meses de meses, porque há muito povo que vê aquele tipo de programas, viram figuras públicas. Uma Fanny, que eu não sei quem é, mas ouço falar, vira já comentadora de televisão. Isso tem muita influência para resultados eleitorais. Não é? Por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa teve uma... Não, o homem tem qualidades. Eu não votei em Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu sou de esquerda, ele é de direita, mas reconheço-lhe qualidades. É óbvio, sei admirar qualidades nas pessoas do qual podem ser meus adversários políticos, não é? Mas o Marcelo Rebelo de Sousa foi comentador de televisão, um analista, todos os domingos, como é agora o Marcos Mendes, não é? Durante 2, 3, 4 anos. Não é? Então torna-se conhecido do grande público. Só o facto de ser conhecido do grande público já é meio caminho andado para ser eleito, seja pouco for. Portanto, como o Gil Garcia não aparece na televisão, ninguém sabe quem é o Gil Garcia nem quem é o Mas. Portanto, logo aí há uma grande desigualdade. Por isso, é natural. Eu até estou admirado, digo-vos com franqueza, nós começámos a aparecer nas sondagens, eu fiquei admirado. O mais normal era o Mas e eu não sequer aparecemos nas sondagens. Agora nós aparecemos nas sondagens, eu se não estou em erro com 1%. Bem, custa-me a querer, mas 1% de facto é muito difícil de atingir. Há partidos que nunca atingem. Ou todos começaram com 1%, ou às vezes com menos, 0, qualquer coisa. Não é? Ou incluindo o próprio Chega agora, que tem muitos votos, etc. Também começou a ser eleito nas primeiras eleições para o qual concorreu. Ou a própria extrema-direita tinha votações como o mais tinha, 0, não sei quê. Depois começaram a ir à televisão, promoveram aquela figura que não é? Promoveram o Ventura, depois estão a promover a Susana Garcia, etc. Começam a ficar conhecidos e os ventos sopram a favor deles hoje em dia na Europa, depois podemos abordar essa questão. Então, para mim, um bom resultado é se confirmar o que as sondagens dão agora, não é? Ainda que se tiver um bocadinho de menos, também não é um mau resultado, porque dados meios completamente dispares, diferentes, desproporcionados face às grandes forças políticas, vocês reparem, vocês veem, se vocês estiverem atentos à política, não meramente aos podcasts e da televisão, vocês veem Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, o Rui Rio, todos os dias da televisão, da esquerda à direita, todos os dias da televisão. A mim vem na televisão, não vem. Portanto, porquê é que não vem? Sou candidato a uma das principais cidades do país, porque sou uma voz incómoda, é óbvio, não é? Não é só porque tem poucos votos que não aparece na televisão, é porque é uma voz incómoda. Porque a Susana Garcia apareceu na televisão, porque a Susana Garcia é do sistema. Não é? É óbvio, como a Ventura, eles dizem que não, mas ele é completamente do sistema, ele é a favor da atual economia. Eu ainda há bocado vocês perguntaram porque é que era anticapitalista. Bom, eles são favoráveis ao atual sistema económico, eu sou contra o atual sistema económico. O atual sistema económico gera miséria, é uma pirâmide, só chegam ao topo uma ínfima minoria. A maioria das pessoas que é o povo vive ficar em baixo do salário mínimo a vida inteira. Mas não é porque não quiseram estudar, não é porque não sejam competentes nas suas profissões, é porque os capitalistas são ricos à custa da pobreza. Onde há um rico tem que haver 500 pobres. Mas isso é a regra básica, não é? Da própria economia. Para haver, nós temos um último milionário, que antigamente era o Belmiro de Azevedo, que já faleceu, agora é o filho que herdou a Sonai, o dono dos continentes, da grande distribuição, o dono do Colombo, o dono de cadeias de telemóveis e não sei o quê. Portanto, vocês dizem assim, o Belmiro de Azevedo, que era o pai do Paulo Azevedo, que é quem dirige a Sonai. Como é que eles são ricos? É muito simples, vocês vão ao continente, aqui no Colombo, em Lisboa, tem lá 300 empregados,
dentro do continente, para já não falar nos outros do próprio centro comercial, e perguntam quais são os salários deles. A salário mínimo nacional, 600 euros, está bom. Bom, claro, essas pessoas vão sempre para ser competitíssimas no seu trabalho, produzirem riqueza, etc. Mas ficam a vida inteira a salário mínimo nacional. Conclusão, o patrão fica rico. Não é? E, portanto, eu sou contra um sistema desse género. Eu acho que devia-se melhorar as condições de vida das pessoas. As empresas tinham condições para isso. O Estado devia atuar para regular e reduzir as desigualdades sociais. A nossa economia é uma economia muito injusta. E é por isso que eu sou anticapitalista. Sou a favor de uma sociedade com melhores condições de vida para quem trabalha. Ok, obrigada. Referiu aí a certa altura que já foi militante do Bloco de Esquerda e agora estava aí a falar da questão do anticapitalismo e do atual sistema capitalista por assim não ser o melhor. E agora nós passamos a perguntar o que é que distingue o movimento alternativo socialista de outros partidos mais à esquerda, como por exemplo o PS, que está ali mais para o centro-esquerda, ou o B, ou o PCP. Quais são as diferenças ideológicas e a nível de propostas entre o seu partido e os outros partidos à esquerda, principalmente os que estão no Parlamento? Bom, tanto isso é uma pergunta que dava para a gente estar aqui sim uma hora, não é? E porquê votar no MAS e não votar, por exemplo, no Bloco de Esquerda, ou no PCP, ou no PS? Não, eu percebi. Bom, atenção, vocês não sei se sabem, mas à esquerda nem toda a gente considera o PS de esquerda. Mas pronto, eu, pelo menos, sim, não digo que o PS, digamos, quem dirige o PS, mas os socialistas que votam aos eleitores são pessoas à esquerda no nosso país em larga medida. Bom, o PS, apesar de ostentar o nome de socialista, não tem um programa socialista para a nossa sociedade. Da mesma maneira que o PSD diz social-democrata e não é social-democrata, da mesma maneira que o CDS diz do centro e não é um partido do centro, é um partido também de extrema-direita. Vocês sabem que essa é uma coisa que leva a afastar a juventude da política, porque os nomes não correspondem à realidade, à prática. Não importa que as pessoas dizem aquilo que são, Partido Socialista, mas nós somos governados pelo Partido Socialista em alternância com o PSD há 40 e tal anos, e não há socialismo em Portugal, nem sequer social-democracia nenhuma. Há até aí um partido demagógico, que é a Iniciativa Liberal, que diz que nós, pelo PS estar no governo, já estamos... isto é o socialismo, estão a ver o que é o socialismo é isto e tal. E as coisas estiverem erradas por parte do governo Costa, isto é o socialismo. Isto é, quer dizer, é uma inverdade, não é? Brutal. É uma inverdade que o Partido Socialista seja socialista, porque dirige a economia capitalista, defendendo os interesses, em primeiro lugar, dos capitalistas e não dos trabalhadores, que era suposto eles defenderem sendo socialistas. Porque o socialismo é uma alternativa ao sistema capitalista. O socialismo é uma economia, é um tipo de economia diferente. Não é os países lestes que se diziam socialistas, esses também não são socialistas. A China não é comunista, pá. A China é uma ditadura horrível. Se diz comunista, mas aquilo não é comunismo, aquilo é stalinismo, é outra coisa. É preciso estudar a história, não é? O facto do Partido Comunista Chinês dirigir a China, não a China tem capitalismo selvagem, tem trabalho escravo. Aquilo mancha o nome do socialismo. Aliás, os PS mancham o nome do socialismo na Europa e os comunismos do Coreia do Norte, da China e os países leste, na Rússia, não sei o quê, mancharam os nomes. Por isso, hoje em dia, até é difícil em alguns setores ser de esquerda, porque as pessoas acham que ser comunista é o regime da Coreia do Norte. Ora bem, eu considero-me socialista e comunista, só para a vossa informação, apesar que o MAS é movimento alternativa socialista. Mas não tem nada a ver com o Partido Socialista, o tipo de socialismo do Partido Socialista não é socialismo, e não tem nada a ver com esses comunismos conhecidos, não tem nada a ver. Eles são defensores de regimes ditatoriais. O Partido Socialista dirige o sistema capitalista em Portugal em alternância com o PSD há 40 anos. Portanto, como é que é possível dirigir, já tem presidentes da República Socialista, já houve dois, pelo menos, não é? O Jorge Sampaio e o Mário Soares. Portanto, dirigiram o país 20 anos na presidência da República. Há aqui algum socialismo? Só se as pessoas não sabem o que é socialismo. Se é socialismo, isto não era as empresas a serem todas privatizadas e a serem despedidas. Vocês pensam que em socialismo fechava-se a Galp e mandava-se 1.600 pessoas para o desemprego? Quer dizer, até o António Costa, demagogicamente, há 24 horas, disse que tinha sido um escândalo a maneira como a administração da Galp despediu 1.600 pessoas. O único problema é que ele está no governo, podia ter corrigido isso, e não corrigiu, ou pode ainda corrigir isso e não corrige. Portanto, ou seja, para que é que me interessa ter o Partido Socialista do governo, digamos assim, se o capitalismo está a funcionar no terreno?
O capitalismo é isso. Estas pessoas agora aqui não interessam, porque é preciso. Portanto, tem que se entrar nesta chamada transição energética. Isso é certo. Deixar de ter fábricas a carvão, deixar de queimar combustíveis fósseis, etc. A própria União Europeia. Bom, mas a transição para uma economia mais limpa e para não. Que não quer dizer que vai acontecer pela parte da própria Galp, diga-se passagem, continua a vender combustíveis fósseis para serem queimados todos os dias através dos nossos automóveis, mas eles arranjaram nesse pretexto das alterações climáticas e mandaram 1.600 pessoas para a rua. Mas então, se estivéssemos em socialismo, a primeira coisa que o governo devia fazer era proteger esses trabalhadores e impedir que aquela fábrica despisse aquelas pessoas, ou tinha que arranjar propostas de trabalho alternativas em economias verdes, em economias limpas, em economia e em energia limpa, que existe. Mas tinha que se dar formação e garantir os postos de trabalho. Isso era o que eu faria no governo, sendo um verdadeiro socialista, digamos assim, não é? Era pôr em prática os ideais que salvaguardam os seres humanos mais maltratados, com piores salários. Nós continuamos a ter um salário mínimo que é uma desgraça. Dirigido, já foi governado pelo PSD, se fosse mais social-democrata. Tomara que o PSD fosse social-democrata, pelo amor de Deus. Quer dizer, não tínhamos o salário mínimo dos mais baixos da Europa, até aqui em Espanha é 900 euros. Vocês podem estar condenados a viver de salário mínimo, se não tirarem cursos com saídas profissionais, não é? Mesmo sendo licenciados. Vocês sabem, a cabeça de lista a amadora do MAS é licenciada em filosofia, trabalha num call center porque não teve colocação em empregos adequados à sua licenciatura. Não é? Conclusão, ganha 700 euros por mês, é uma pessoa formada. Então, ou seja, hoje uma licenciatura já não garante progressão social em capitalismo. Portanto, perguntaram-me qual é a diferença. Bom, eu digo assim de grosso modo, não é? Eu vejo o Bloco de Esquerda, é uma das razões pelo qual eu me afastei do Bloco de Esquerda, na altura, porque o Bloco de Esquerda estava-se a aproximar demasiado ao PS e ainda não estavam a apoiar diretamente o governo dos PS. O Bloco de Esquerda juntou-se ao Sócrates, que agora está com problemas com a justiça, para apoiar um candidato presidencial nomeado pelo Sócrates, na altura era Manuel Alegre. E eu discordei disso, achava que devia haver uma candidatura independente do próprio Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já andava de mão dada em namoro permanente com o PS. E continuaram agora o seu governo. Quem é que viabilizou durante os primeiros mandatos de 4 anos os governos de Costa? O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Eu sou contra isso, não é? Feito contra essa viabilização. Claro que eu não quero governos PSD, CDS, mas havia outro tipo de soluções que não foram sequer testadas. O Bloco e o PCP, portanto, na minha opinião, eles estão demasiado adaptados ao regime. Estão extremamente, parecem radicais, mas não são, estão extremamente moderados. Já só pedem migalhas ao governo, e o governo dá poucas migalhas, de vez em quando dá umas migalhazinhas, então eles lá viabilizam o Orçamento Geral de Estado, não é? E depois vão todos cantar para a televisão, olha o que eu consegui, o Costa diz, eu reduzi as propinas no ensino superior, porque eram 900 euros e agora são 600 euros, e o Bloco Esquerda diz, não, fui eu que consegui a redução das propinas do ensino superior, porque obrigámos o PS no Orçamento Geral de Estado. Quer dizer, na verdade, não se devia estar a pagar propinas no ensino superior. E o ensino superior público devia ser gratuito. Mas eles andam a discutir quem é que é digamos, o pai da redução dos 900 euros para 600 euros. Portanto, é uma esquerda que se contenta com pouco. Eu acho que tem preciso haver uma esquerda mais exigente. Acho que o Bloco já não é tão exigente como era no passado, nas suas origens. Acho que o próprio PC, toda a gente acha que o PC é muito radical, muito radical, muito radical. Qual é muito radical? Se vê alguma greve geral contra o atual governo, se fosse o PSD e o CDS estivessem no governo, já tinha havido greves gerais, como houve contra o Passos Coelho e o Paulo Portas. Mas qual radical? Não, a maior parte das manifestações que existem de protesto ultimamente nem sequer são convocadas pelas organizações de esquerda, são convocadas por movimentos antifascistas, incluindo jovens. Não é? Incluindo jovens. Portanto, é uma esquerda muito já dócil, muito adaptada ao atual regime, pelas características do regime, às políticas moderadas por parte do governo, à lentidão com que o governo vai atualizando o salário mínimo. Portanto, e isso, sabe, há coisas comuns, sei lá, eu e o Bloco de Esquerda estamos a defender para a Amadora, por exemplo, transportes gratuitos. Não é? Estamos a defender, devia haver transportes gratuitos. Há cidades da Europa, e até aqui em Cascais, ao que parece, já existem transportes gratuitos, porque isso retira carros da estrada, melhora o ambiente. É uma das propostas que eu tenho para a Amadora, é transportes públicos gratuitos. Bom, o governo pensa... Agora, por acaso fiquei interessada, já que toca no assunto, um dos argumentos contra os transportes públicos gratuitos é que se os transportes públicos forem gratuitos, são mais facilmente vandalizados, porque o facto das pessoas não estarem a pagar pode levar
fazerem o que querem, digamos assim, com os transportes públicos. O Gil concorda com isto ou acha que isto é um exagero, que não é bem assim? Não, quer dizer, esse argumento por acaso ainda não tinha ouvido. Nesta entrevista que nós estamos a ter aqui em podcast, surgem coisas novas que são muito interessantes. Eu não tinha ouvido dizer os argumentos contra os transportes públicos gratuitos, que um deles, o argumento seria esse. Por acaso foi muito bom tu estares a colocar isso aqui em cima da mesa, que é porque assim será tudo mais vandalizado. Bom, vandalizados já são, e tem que se combater a vandalização dos transportes. Mas não é preciso eles serem públicos ou privados. Quem é que vai. Não, acho que isso é um falso argumento. É a falta de educação cívica. Serem públicos, aliás, aqui no sítio onde eu moro são mesmo da Câmara. É a questão mesmo de serem gratuitos, das pessoas não estarem a pagar. O facto de não estarem a pagar não levaria a que as pessoas, se calhar, tivessem menos cuidado. Não, eu não acho que isso seja o problema. Eu acho que isso não seja o problema. É claro que tem que se corrigir isso. Não tem sentido nenhum andar a vandalizar transportes, seja eles quais forem, não é? Portanto, são instrumentos de deslocação das pessoas que são necessários. Isso faz por falta de civismo, quer eles sejam públicos, quer eles sejam privados. Portanto, não acredito que a razão por qual se vandaliza mais uma coisa ou outra seja... Não, a verdade é as outras coisas é que nós precisamos corrigir e que leva a esse tipo de comportamentos. Falta de educação cívica, falta de êxito no próprio ensino, muita gente desiste de estudar. Por exemplo, nós tínhamos meio milhão de pessoas, tínhamos meio milhão de jovens aqui há pouco tempo, que não tinha sequer o ensino secundário completo, apesar de ser obrigatório. As pessoas iam desistindo. E isso, portanto, torna-se um problema sério. O facto de não terem condições de vida adequadas, isso é que enfurece as pessoas. E depois a fúria é canalizada das maneiras mais parvas, que é andar a distribuir transportes públicos, ou destruir transportes, não é? Portanto, no fundo é uma vida difícil, cheia de dificuldades, de miséria, de ignorância, de falta de educação civil, de alternativas, leva as pessoas a não terem respeito por nada. Portanto, se nós resolvemos, se as pessoas vivessem bem, coisas que são bem, se as pessoas forem bem tratadas, se as pessoas tiverem empregos, tiverem salários condignos, etc., as pessoas já não vêm necessidade de carregar a sua raiva na primeira coisa que aparece, não é? Também existe no futebol, havia violência no futebol, das claques, não é? Do fanatismo dentro do futebol. O que é que era? O futebol era a canalização digamos, das frustrações durante a semana, as pessoas iam canalizar, ora contra o árbitro, contra as claques das equipas adversárias. Digamos, isso é... Bom, portanto, não vamos deixar de ter transportes públicos, porque eles seriam mais vandalizados. Teria que se atuar sobre as pessoas que praticassem esse tipo de crimes e teriam que ser sancionadas, obviamente, não é? Agora, as vantagens são bem superiores a esse problema, ainda que esse seja o problema da degradação ou da vandalização dos transportes. Mas não creio que resulte pelo facto de eles serem mais públicos ou mais privados. O facto de ser, na verdade, eu acho que todos os transportes deviam ser públicos e gratuitos. Não é só para a Amadora, eu defendo isso para a Amadora, porque a Amadora está mais perto da Amadora, está mais perto de Lisboa. Eu, ao estar mais perto de Lisboa, poderia retirar das estradas, eu não sei bem ao certo, mas se nós temos 200 mil pessoas, deve de haver mais de metade que tenha automóvel e que se desloque para a cidade. Portanto, estamos a enviar para a cidade de Lisboa, e entre a Amadora e Lisboa, para um tráfego, 10, 20, 30, 40, 50 mil carros a poluírem todos os dias, através não é? Então, se houvesse transportes públicos, como já temos estações de metro dentro da própria Amadora, as pessoas andariam nos transportes, não é? E não acredito que a vandalização, agora íamos partir, não, eu acho que isso não iria acontecer. Portanto, é um falso argumento, não é? Enquanto que há grandes vantagens e havia possibilidades de haver. Há uma grande vantagem que são precisamente para melhorar o ambiente, não é? É preciso combater as alterações climáticas, é preciso parar de queimar combustíveis fósseis, é preciso tirar carros das cidades a poluir. Os próprios autocarros que transportam as pessoas deviam ser portanto, menos poluentes. E o ferroviário, o comboio é menos poluente, o metro é menos poluente. Conclusão, portanto, só teria vantagens a haver transportes públicos gratuitos. E, de certa maneira, o Estado está a meter dinheiro, inclusive, para que os espaços sociais sejam um pouquinho mais baratos, ainda assim são caros. Mas está a meter dinheiro no bolso dos capitalistas donos das vimecas, etc. Portanto, é por isso é que não são públicos e não são gratuitos os transportes. Porque capitalismo protege capitalistas. Não vai proteger as pessoas, não é? Então, se há um capitalista que é dono de uma frota de autocarros, não está interessado em que esses autocarros sejam públicos, está interessado em que sejam privados para ganhar dinheiro e enriquecer.
Mas, quer dizer, ele enriquece pessoalmente, mas a sociedade empobrece em ambiente. E as pessoas empobrecem porque gastam muito dinheiro em gasolina nos carros e muito dinheiro em transportes. É uma sociedade extremamente injusta. Eu acho que temos uma esquerda muito adaptada a isso, que não defende as coisas, não vão à raiz dos problemas. Como a filosofia vai à raiz dos problemas. Não fica pela rama. Temos uma esquerda que fica pela rama. A próxima pergunta vai mesmo de acordo a isso, em relação à filosofia, à sua formação em filosofia. E a pergunta também é comum em vários dos nossos convidados. De que forma é que a filosofia contribui para a sua visão do mundo e para as suas convicções políticas? Bom, é assim, por acaso é curioso. A filosofia tem tudo a ver com a atividade política e a atividade política consciente também tem tudo a ver com filosofia, mas não tem só a ver com filosofia, tem a ver com filosofia, com história, com economia, etc. Não é? Há até teóricos que dizem que política também é economia concentrada, só vocês terem uma ideia. Além de ser a coisa pública, como diziam os gregos, e o exercício dos assuntos que dizem respeito a toda a gente, também é conhecimentos na área da economia. Ora bem, mas sim, mas a filosofia ajuda-me. Se bem que eu fui parar à filosofia quando já era ativista político e ainda não tinha estudado e nem era licenciado em filosofia. No meu caso foi ao contrário, foi eu que fui à procura da filosofia. E filosofia na altura, portanto, incorporava muitas outras disciplinas. Estudar filosofia implica estudar história, não é? Os filósofos são enquadrados do ponto de vista histórico, não sei, viver uma determinada época histórica, não se pode estudar filósofos fora do enquadramento histórico, não é? Portanto, os pensamentos são dentro de um habitat específico, são o resultado de períodos específicos históricos, não é? Onde as ideias depois se vão alterando e vão evoluindo, etc. Não é? Portanto, tem tudo a ver com a atividade. Mas a verdade é que eu fui parar à filosofia porque já era um ativista político e queria melhorar, portanto, os meus conhecimentos sobre a área sobre a qual eu era apaixonado. Ao contrário das pessoas que hoje odeiam política, eu sou apaixonado pela atividade política, no sentido nobre. Não sou apaixonado pelos políticos. Os políticos, alguns, metem-me raiva e nojo, tanto quanto a maior parte das pessoas. Portanto, os políticos que se utilizam da política para enriquecer e para roubar erário público, eu não lhes tenho respeito nenhum. Como sou a maior parte dos que exercem o poder político há anos em Portugal. É uma vergonha completa. Mas eu não me considero político nesse sentido. Eu considero-me um ativista político. Pessoa que faz política no sentido nobre do termo. Que eu achava que os jovens deviam de abraçar essas causas, porque senão eles vão continuar a controlar as vossas vidas no pior sentido. Porque as pessoas que não querem saber da política levam com a política dura. Eles não querem saber, mas os outros que exercitam a política regulam a vossa vida. Em todos os campos. Não querer saber não é uma vantagem. O não estar em partidos não é uma vantagem. É tudo desvantagem. Porque entregam o poder de decidir àqueles que estão na política. E na pior política, diga-se vantagem, não é? Portanto, a filosofia ajuda a compreender o que é que se passa na nossa volta. Porque questiona, porque vai à raiz dos problemas, porque discute criticamente as questões, porque coloca outras perspectivas, porque nos obriga a estudar outras alternativas, é contra os dogmas, é contra as crenças, ou seja, no sentido de acreditar na primeira coisa que nos dizem, às verdades tidas como eternas. Não existem verdades tidas como eternas, existem permanentemente, está tudo em mudança, como aliás eu falo nas próprias aulas, não é? Portanto, nesse sentido, a filosofia é um instrumento útil para compreendermos a nós próprios e ao mundo à nossa volta. Não é? Eu comecei aulas de filosofia no 10º ano lendo poesia de Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, já em algumas turmas, para se perceber que a filosofia está em todo o lado, está na música. As pessoas não gostam de política, mas depois gostam de rap. Rap, o melhor do rap, só vocês verem, são letras que têm grande cariz filosófico, são contestatárias, são críticas. Há muito rap que é crítico, não é só coisas ordinárias aqui ou lá, ou só o amor. Não tem leitura, quer nos Estados Unidos, onde nasce, quer aqui em Portugal e em outros países. O rap é hoje a chamada canção de intervenção, que era no meu tempo os Sérgio Godinhos, José Mário Brancos, José Afonso, etc. Através do canto e através da letra, criticar o que está errado na nossa sociedade. Não é? E isso é a filosofia. Portanto, a filosofia é muito abrangente, é extremamente útil, não é só para... É útil para a atividade política, neste caso, mas também é útil até para nos compreendermos. A filosofia incorporava a psicologia, só para vocês terem uma ideia. Antigamente a psicologia era dada
Eu posso dar aulas de psicologia, os licenciados em filosofia ainda hoje podem dar aulas de psicologia. No nosso colégio são dadas, psicologia, eu já dei psicologia no Colégio Manuel Bernardes, é dada por licenciados em filosofia, incorpora. Hoje já há universidades e faculdades de psicologia e que formam licenciados especificamente em psicologia, não é? Mas os licenciados de filosofia ainda podem, à luz da lei, inclusive, dar. Então, incorpora todas essas variantes, história. Aliás, o curso antigamente chamava-se Histórico-Filosóficas, não se chamava curso de filosofia, curso de história, curso de psicologia. As três coisas estavam agrupadas numa coisa chamada Histórico-Filosóficas. Eu, se não estou em erro, penso que os professores de filosofia, pelo menos alguns, estão habilitados para dar aulas de português e de história. Sim. Acho que é o segundo ciclo ou o terceiro. Exato. Eu mesmo, no próprio colégio onde eu trabalho, eu ofereci-me para dar história. Eu adoraria dar história. E quando eu vou nas aulas de substituição ou de apoio, nas aulas de apoio, etc., eu dou história aos jovens do 7º, 8º e 9º ano, que também com os manuais, eu adoro dar história. Estou habilitado para dar história e adoro dar história. Por acaso ainda não me convidaram, não é? Já me convidaram para dar psicologia e dei psicologia, já dei ciência política, os licenciados em filosofia podem dar uma disciplina que chama ciência política. Portanto, é muito abrangente e é extremamente útil para várias variantes, não só para os ativistas políticos. É obrigatório para o curso de Direito. O Marcelo Rebelo de Sousa teve que fazer exame de filosofia. Ninguém entra em Direito sem fazer exame de filosofia. Vejam a importância que tem, não é? E agora passamos à última pergunta, que também tem um pouco Ótimo, a ver com o seu trabalho como professor de filosofia. O que é que gosta mais do seu trabalho? Bem, eu confesso que eu sou um apaixonado pelo ensino. Sou apaixonado pela atividade política, mas sou apaixonado pelo ensino. Eu adoro dar aulas, não é? Há professores, em todas as profissões. Em todas as profissões há pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e há pessoas que se arrastam nos empregos. Uma não tem outro, não tem alternativa. Eu tenho aqui este salário, portanto o melhor é conservar, porque é muito difícil ter um salário e tal. Portanto, pode haver gente que não gosta das profissões que exercem, mas continuam a exercê-las porque não têm outras alternativas. É provável que se dissessem assim a todos os professores, sejam eles de qualquer disciplina, que não gostam de dar aulas, porque não se sentem competentes, ou não gostam de lidar com jovens, ou porque não estão para atrair problemas e indisciplina nas salas, e não sei o quê. Nós temos aqui um emprego alternativo, com o mesmo salário, com as mesmas regalias, etc. Eu creio que uma porcentagem, não sei se 10, 20% ou até 30%, sairia do ensino e ia para essa profissão se lhe dessem as mesmas condições que no ensino. Eu não. Eu adoro dar aula, não é? Eu não ensino só uma coisa que eu não gosto, que é preencher relatórios, atas de conselhos de turma, coisas burocráticas e desse género. Aliás, lá na escola toda a gente me conhece por isso, portanto, não gosto dessa parte. Mas aulas, isso eu já cheguei a dar aulas sem ser remunerado, não é? Portanto, às vezes cantam professores doentes, a escola já me conhece e convida-me para dar aulas, que eu vou a correr, não é? Portanto, adoro ensinar, que na verdade também é aprender, não é só ensinar, não é? Sou mesmo apaixonado por dar aulas, porque acho que é uma mais-valia tremenda transmitir conhecimentos e leituras do mundo, e a filosofia permite, inclusive, não ser faccioso, percebe? Não ser fanático. Nas minhas aulas eu apresento as diferentes perspectivas, eu não direciono os alunos para a política do MAS, não é? Quer dizer, ou para a esquerda, não direito nenhuma. Sei lá, se debatermos a pena de morte, eu posso ter uma opinião, mas nem os alunos chegam a saber qual é que é a minha opinião, porque eu ensino a debater os diferentes pontos de vista e a argumentar. A filosofia é também argumentar e apresentar a argumentação plausível, quer a favor, quer contra, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Portanto, há alunos que até me picam e eu não quero saber coisas. Professor, qual é a sua posição? Eu digo, não, aqui dentro das aulas, meus caros amigos, quer ali no intervalo ou fora da escola, podemos conversar e eu digo qual é que é a minha posição. Então vão agora à internet, está lá o meu nome e pode saber o que é que eu penso. Dentro das aulas eu lhes ensino esse espírito crítico e plural de os diferentes pontos de vista que existem na nossa sociedade. É esse aspecto. A argumentação racional, a interrogação, portanto, o ter espírito crítico e reflexivo, o saber tanto escrever para fundamentar as posições, não esperar a primeira coisa que nos vem à cabeça, como se fosse a última verdade do mundo, questionarmos se aquilo que dissemos está certo ou está errado. Às vezes eu também me questiono sobre algumas coisas, vou estudar, vou investigar, vou ler outros pontos de vista.
Eu considero-me de esquerda, e até de certa maneira marxista, que é uma coisa assim que dizem que é muito horrível. Mas é engraçado, eu quando andava na faculdade, eu estudava o que eram críticos do marxismo, e não aqueles que eram da minha cor, digamos assim. Fartamos de estudar os adversários, os que criticavam, e fui ler quais eram os argumentos dos que criticavam, saber se eu estava no sítio certo ou se estava no sítio errado. Ou seja, não empranhar pelos ouvidos à primeira, por aquilo que nos dizem. E isso é filosofia, é isso que me transforma a ser apaixonado pelas aulas. E é muito vivo para mim. Inclusive eu dou filosofia de uma maneira muito específica, provavelmente diferente de todos os professores. Eu recorro a muitos exemplos para que os alunos percebam que a filosofia não é estudar coisas antigas, que não tem nada a ver com nada e que é muita conversa. Não. Eu ensino-lhes filosofia que está todos os dias ao nosso lado, sem se aperceberem. Na maneira como vestem, na maneira como têm os cabelos, o João deve saber disso. Eu disse, não, isso é filosofia. Vocês pensam que não? Eu digo, não, a maneira como estão, porque é que estão sentados numa sala, com aquelas características e não noutras. Em cada aula, eu vou buscar um exemplo concreto em como a filosofia se expressa no dia-a-dia. Ou seja, que não é algo de estudar coisas velhas, antigas, que não interessam nada, tipos que já morreram há 1000 anos, há 2000 anos, etc. Não, é dizer assim, olha, os tipos já há 2500 anos, como é o caso de Sócrates, que defendiam, vocês sabem que o pai da nossa democracia de hoje, que vocês desfrutam, é um tipo de há 2500 anos, para aqueles que dizem, queremos uma ideia moderna agora, moderna, nosso regime que é democrático, há quem queira mudar para pior, não é? É filho do raciocínio de filósofos da época da Grécia Antiga. Antes de Cristo. Então é extremamente apaixonante saber. A democracia que nós temos já tinha sido inventada pelos gregos em Atenas, na Grécia, na Ágora. Eu acho isso apaixonante, não é? Sim, já tinha sido inventada pelos gregos na Ágora, que já lutavam também naquela altura contra as guerras, contra as ditaduras, e inventaram um novo sistema chamado democracia. Aliás, nós temos um regime político que chama-se República, aqui ao lado é a monarquia, em Espanha, certo? Quem é que inventou o conceito e até o regime de república? Quem foi o Marcelo Rebelo de Sousa ou os candidatos do PSD ou do PS, não sei quê? Pelos gregos. Há 2500 anos atrás. Platão tem um livro que chama-se República. Res pública, a coisa pública. E como regime democrático, como democracia. Portanto, é apaixonante. Toda a realidade de hoje está cheia de filosofia e dos raciocínios de filósofos, inclusive aos direitos. Aliás, vê-se nos programas. É por isso que eu sou apaixonado, não é? Não é porque, sei lá, a maior parte dos filósofos que eu ensino, que são obrigatórios pelo programa, que não fui eu que elaborei, nem sequer são revolucionários, como eu me considero, nem sequer são socialistas nem comunistas. Todos os filósofos que são ensinados nas escolas, não há nenhum que seja socialista, comunista, revolucionário. E, no entanto, contribuíram tremendamente para os atuais regimes democráticos que existem na Europa e para os direitos que as pessoas desfrutam. Nós vamos estudar John Rawls em direito. Tomara eu que a teoria da justiça, chama-se teoria da justiça, a teoria da justiça de John Rawls estuda-se, portanto, no 10º e no 11º ano, de alguma maneira, portanto, toca sempre nessas matérias nos 2 anos, mas mais no 10º ano. Portanto, tomara eu que aquilo que o John Rawls defende como teoria da justiça fosse mais aplicado hoje do que era. E o John Rawls era um professor universitário nos Estados Unidos, que não era socialista nem era comunista, e eu revejo-me em John Rawls. Só vocês terem uma ideia. Revejo-me no Platão, quando ele defendia a democracia atual. Estão a ver? E nenhum deles era socialista, comunista, nada disso. E pronto. Ok. Ficámos, obrigado mais uma vez. Uma coisa que era as políticas concretas para a Amadora, que acabámos por não desenvolver, fica para uma próxima ocasião, não é? Porque vocês estavam mais interessados em conhecer outras áreas, digamos, do que é que mais representa na cidade e, portanto, acabámos por não direcionar qual eram as propostas concretas para a própria cidade. Ainda que eu tenha tocado na questão dos transportes, na questão dos salários mais favorecidos, dos empregos. Sim, mas pode mencionar assim. Também tem uma proposta, penso que falou no debate da RTP em relação à habitação, de limitar sim, a 30%. Aí é uma diferença entre nós e os outros partidos, quer à esquerda, quer à direita. Ainda que haja gente de esquerda que pensa como eu, dos outros partidos, mas há aí uma diferença. Portanto, a habitação está pela hora da morte, há uma especulação imobiliária tremenda, tem que haver também intervenção pública no que toca à habitação. Há rendas acessíveis, vocês quiserem viver numa cidade, a não ser que já tenham nascido no seio de família bem abastada, vão ter que pagar 500 euros de renda
Se os salários mínimos são 600 euros, ou 600 e tal, não chega a 700 euros, como é que a pessoa pode? Não é? Portanto, a maioria da população está com extremas dificuldades. Quem não aceder a empregos mais bem pagos. E então, o Estado tem que construir habitação pública a preços acessíveis. Essa é uma das nossas propostas, que não está a fazê-lo em grande medida, ou está a fazer de forma muito exígua. Na Amadora nem existe. Em Lisboa existe alguma habitação social pública a rendas acessíveis, ou seja, que não ultrapasse 30% do salário das pessoas. Se uma pessoa ganha 700 euros, como é a cabeça de lista à Assembleia Municipal por parte do MAS, como é que pode pagar uma renda de 475 euros que lhe foi estipulada por um T0? Explica-me lá a mim. Essa pessoa tem que passar fome para poder ter direito a ter um teto. Que é o que acontece. Aliás, os pais é que lhe dão comida, levam a casa. Uma senhora, que é a minha companheira no MAS e na candidatura à Câmara da Amadora, que a meio do mês tem que andar a levar comida aos pais, tem que andar a levar comida aos filhos, porque para ela ter o seu próprio apartamentozinho, que é uma cave, um T1, não é? Custa 475 euros. Isto é inacreditável. Isto é um capitalismo do pior, não é? Então tem que haver intervenção pública. A Câmara não faz. Por isso é que a Câmara, que é PS, não faz. O PSD-CDS, que não é a Câmara, mas é noutros lados, também não faz. Ou não fez no país, quando estava à frente do governo, porque o PSD-CDS esteve à frente do governo, com o Paulo Portas e com o Passos Coelho, e com o Cavaco Silva, etc. Não resolveram este problema da habitação com rendas acessíveis para a população. Não resolveram o problema dos salários baixos, por isso as pessoas depois não podem nem comprar casas de qualidade ou pagar rendas de casas com um mínimo de qualidade. Portanto, são problemas que a população tem que ter novas alternativas, e é por isso também que o MAS tem propostas concretas no campo da habitação, do ambiente, por isso é que era a questão dos transportes públicos gratuitos, etc., que nós apresentamos. E até contra eu falei que nós éramos feministas, portanto, ser feminista significa ser contra o machismo. Ser contra o machismo significa contra a violência doméstica. E nós temos um problema muito mais alargado, quer a esquerda, quer a direita, apresenta para a Amadora. Se não se sabe, mas há muita violência doméstica na Amadora, e no país continua-se a matar 2 a 4 mulheres por mês por violência doméstica, é uma barbaridade. E onde existe mais pobreza cultural, intelectual e material, existe mais violência doméstica. Não é por acaso que na Amadora também existe muita violência doméstica, é onde está gente mais baixos salários, maiores problemas, e depois vão descarregar sobre as pessoas que estão em casa, má formação, etc., não é? Portanto, por isso é que isto é preciso renovar a esquerda e é preciso apresentar novas alternativas, é por isso que o MAS está aí para der e vier. Obrigado por terem convidado. Obrigada a nós. Obrigado por ter aceito o nosso convite, e isto foi mais uma entrevista com figuras da política portuguesa. Hoje tivemos a conversa com Gil Garcia, presidente do MAS e candidato à Câmara Municipal da Amadora. Passem pela nossa página no Instagram, vão lá, apoiem o nosso trabalho e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado.